Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Me ajudem. Olha, eu tenho que confessar, eu estou nervosa. Estou bem ansiosa com esse momento. Não é sempre que os irmãos me vêm aqui para poder estar trazendo a palavra. Aí meu pai assim, eu falei, pai, mas eu já esqueci. Estava ali falando com ele, pai, eu já esqueci tudo que eu preparei. Aí ele falou, deixa Deus te usar. Aí acho que foi semana passada, o Jonatas veio para poder pregar. O Jonatas veio com um tablet, né? Eu falei, agora eu tenho um tablet, vou levar meu tablet também. Quem disse? Eu acho que eu sou old school, estou aqui com o meu papelzinho, porque... ele falou, filha do Eliezer. Porque eu quero, aquele negócio de ter o papel para poder sentir o que eu escrevi, o que eu estudei, para poder transmitir aqui para os irmãos. Irmãos, eu vou estar compartilhando um pouco do meu chamado missionário. Aí vocês podem pensar, do chamado da Lília? A Lília não foi para o campo missionário. E é sobre justamente isso que eu quero falar com vocês. O tema da minha mensagem, baseado na fé corajosa, mas é também uma parceria missionária. Como eu entendo o meu chamado missionário? Desde criança, eu cresci na igreja, né? Minha mãe e meu pai na igreja desde sempre. Fui consagrada na igreja e vivi no departamento infantil da igreja. Eu fui crescendo dessa maneira. E, quando eu era pequena, tinha, no momento de missões, tinha toda aquela coisa no culto infantil que a gente contribuía com as nossas moedinhas para poder contribuir com missões. Isso é uma coisa que até a gente perdeu muito, né, para as crianças, porque a gente não tem mais dinheiro. Hoje em dia, nem o ônibus mais vai aceitar dinheiro. Então, a gente não tem mais isso de dar a moedinha para a criança poder contribuir com missões, como aconteceu comigo. Mas isso despertou em mim algo diferente em relação à minha responsabilidade como missionária. E eu imaginava o campo missionário como uma coisa muito distante. Falava um campo missionário, eu já cheguei a comentar isso aqui na igreja, eu imaginava um campo muito grande, como se fosse um campo de futebol. E as coisas eram difíceis de chegar para aquelas pessoas que estavam lá na ponta do campo de futebol. Aí eu imaginava que vinha um avião com o dinheiro que a gente tinha contribuído e jogava comida. Era toda assim, uma coisa de criança mesmo na minha cabeça. Na minha ingenuidade, eu me via como parte daquilo que chegava para os missionários, aqueles recursos que chegavam para os missionários. E, alguns anos atrás, não sei quantos, de repente Giane lembra, eu e Giane estávamos aqui na igreja e alguém pregou, não me lembro quem pregou, mas eu lembro que eu e Giane fomos à frente, porque nós aceitamos ao chamado missionário. E, depois daquele dia, Giane começou a fazer a movimentação dela, a Giane foi para o CIEM estudar missões, a Giane começou a fazer viagens missionárias com o grupo do CIEM, a Giane foi trabalhar na Cristolândia num projeto, e eu assim, mas e eu? Eu também fui, Deus. Qual é o meu propósito? Onde que eu estou inserida nesse chamado que eu aceitei? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa indo para o campo missionário, muitas vezes alguém que está do nosso lado, e você também, se considerando como missionário, pensa, onde você se encaixa nisso tudo? Onde eu me enquadro? E esse foi um questionamento durante muito tempo para mim. E hoje em dia eu entendo qual é o meu chamado missionário. O meu chamado missionário é estar aqui promovendo missões para a igreja. É estar aqui fazendo cantina, fazendo almoço, fazendo uma movimentação e entendendo a importância também da igreja que está aqui. E, com base nisso, eu vou pedir aos irmãos para a gente abrir a Bíblia em Filipenses 4, do 14 ao 19. Vamos todos juntos ler comigo? Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão porque também uma e outra vez de mandaste necessária para a salvação. Não procurarás. Mas bastante
Até aí, até o 19. Eu vou fazer uma contextualização. É hábito de falar com adolescentes, é hábito de falar, às vezes, explicando, né? Nesse momento, Paulo estava mandando uma carta para a igreja de Filipenses, agradecendo pela contribuição, agradecendo, mesmo Paulo indo para outras igrejas, mesmo Paulo indo para outras cidades que não a de Filipenses, não abençoando necessariamente a igreja lá de Filipenses, ele estava fazendo viagens missionárias. Aquela igreja entendia o propósito e a importância de estar sustentando Paulo. Estudando um pouco sobre isso, sobre o que estava acontecendo naquele momento, eu observei que a igreja de Filipe era uma igreja pobre. Ela era uma igreja que não tinha recursos. Em 2 Coríntios 8, 1 a 2, eu não vou pedir para os irmãos lerem comigo, acreditem em mim, Paulo ele fala sobre as dificuldades financeiras que a igreja passava. Mas, mesmo assim, essa igreja contribuía. E eu falo isso, eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, então, assim, até, às vezes, quando a gente tem intimidade, a gente fala assim, não, contribua, oferte, mas, diante do mundo que nós vivemos hoje em dia, falar sobre doar, falar sobre dedicar valores dentro da igreja é muito temerário. Eu, pelo menos, piso em ovos, porque eu penso assim, será que alguém aqui vai achar que eu estou aqui tentando tirar dinheiro ou algo nesse sentido? O culto de hoje, para mim, já é um culto muito emocionante, porque falar sobre a igreja perseguida é muito sério, é muito... O Tiago veio chorando, aí eu já começo, a lágrima já escorrendo. Eu falei, nem passei rímel hoje, irmãos, porque eu não estou podendo ficar aqui toda manchada. Mas, pensando nisso, eu vejo a importância de nós, como igreja do Senhor, sermos sócios do missionário que vai ao campo. E nesse termo de sociedade, eu fiquei estudando, pesquisando, e eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o investidor anjo. Eu falo isso de sociedade normal, né? Empresas normais. E na sociedade, tem sempre, quando tem dois sócios, e um deles é o investidor anjo, essa pessoa é a pessoa que dá o dinheiro, e o outro sócio é a pessoa que põe a mão na massa, é o administrador, é quem trabalha. Então, o sócio, que é o investidor anjo, ele dá o dinheiro dele, é óbvio que ele acompanha o que está sendo feito com o dinheiro dele, porque ele também não pode lavar as mãos, né? É muita irresponsabilidade para a gente achar que pode lavar as mãos, porque a partir do momento eu fiz a minha parte, acabou. Não é assim que funciona. A gente tem um compromisso tanto intelectual como pessoal. A gente tem que procurar saber o que está acontecendo, a gente tem que procurar entender. Mas eu entendo a igreja de Filipe aqui como um investidor anjo. Eles eram investidores de uma obra muito maior do que o que eles poderiam fazer. Eles tinham um chamado muito importante. O chamado deles era de sustentar Paulo enquanto Paulo estivesse fazendo as viagens missionárias. Paulo não necessariamente precisava do dinheiro deles, porque Paulo ele tinha outros recursos. Ele trabalhava, ele fazia lá tenda, fazia as tendas. Então, ele tinha toda uma possibilidade financeira que viabilizava o trabalho dele. Esse chamado que o Senhor tinha dado para ele. Mas a igreja ela não se aquietou, ela não se acomodou. Ela viu que existia uma necessidade, botou a mão na massa e, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo muitos recursos, ela começou a fazer e começou a se dedicar para que Paulo pudesse também ter um sustento. No versículo 14 diz assim, todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E é exatamente isso. A igreja, ela se associou, ela fez uma parceria missionária ali com Paulo, que permitiu a Paulo dar prosseguimento ao trabalho que o Senhor tinha chamado. O versículo 15, ele diz assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ali temos outra versão, mas é exatamente isso, é olhar para trás e pensar, nós estamos nos associando a algum missionário? Nós estamos fazendo a nossa parte como igreja que fica e intercede e sustenta os missionários? Eu deixo essa reflexão para os irmãos, porque o Senhor não precisa de nós, não é do nosso dinheiro.
mas Ele nos dá a oportunidade de sermos instrumento na mão do Senhor. O versículo 16 diz assim: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo ele se sentia amparado, protegido, cuidado, porque uma igreja mandava recursos, uma igreja cuidava dele. No versículo 17, fala assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E assim como eu estava falando, não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro que você contribui, não é pela oferta que você levanta, não é pelo dízimo que você dá mensalmente, porque o Senhor não se limita a isso. Ele é dono do ouro e da prata. Mas a partir do momento que você contribui, a partir do momento que você ouve o chamado que o Senhor tem colocado no seu coração, você é responsável também de estar contribuindo e dando o suficiente para que os missionários consigam estar se sustentando. O versículo 18, ele fala assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele recebeu tudo, ele tinha abundância, e ele entendeu que aquela oferta dada pela igreja agradava o coração do Senhor como um sacrifício. Entregar no altar do Senhor não é apenas vir aqui e depositar o seu mantimento, o seu dinheiro. É muito mais do que isso. É entender o que você está fazendo. É entender que é momento de culto. Eu vejo meu pai sempre falando isso, falando: não deixe de dar o seu dízimo e a sua oferta no momento de culto, porque é no culto em adoração ao Senhor. Faz parte da adoração esse momento de entrega. E o que nós fazemos aqui, no momento em que você pode estar também contribuindo com o teu armazém da fé, é tirando não da tua abundância, mas é da tua generosidade, é trazendo daquilo que está na sua casa, contribuindo com o mesmo para os irmãos, daquilo que você tem também para o seu sustento, é trazendo aqui no armazém da fé e em tantas outras oportunidades que a Igreja do Senhor tem feito, é trazer daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. E o versículo 19, para mim, é a coisa mais linda. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não é da maneira que você quer, não é da maneira que eu acredito que vai ser, mas é conforme as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa que o Senhor nos faz é uma promessa maravilhosa. É uma promessa que as tuas necessidades vão ser supridas. Ele não está dizendo que você vai ter abundância, ele não está dizendo que você vai ter para dar e vender, ele não está dizendo... Não, vão ser as suas necessidades que vão ser supridas. O seu chamado ele pode não necessariamente ser ir até o campo missionário, mas, com certeza, o Senhor tem um chamado para você. E se assim como o meu chamado é de estar aqui, promovendo missões, refletindo sobre missões, fazendo cantina, fazendo bolo, fazendo um cafezinho. Hoje nós tivemos um cafezinho ali abençoado, uma canjica e toda essa movimentação que a igreja faz, eu acredito que agrada o coração do nosso Deus. Porque nós fazemos com dedicação, em momento de culto, em adoração ao nosso Senhor. Mas o meu convite para você é que você não deixe passar o seu chamado. Não deixe adiante, não deixe para lá. Se o Senhor tem te chamado, escuta qual o propósito que o Senhor tem colocado diante de você. O meu chamado eu achei que era para ir para o campo missionário. Mas o Senhor me revelou que não. O meu chamado é para estar aqui. Se algum dia Ele me mandar ir para o campo, vamos embora. Eu, Rafael, Davi e Gabriel. Vamos a família toda. Mas, nesse momento, o Senhor me chama para que eu possa também estar promovendo missões e trazendo para os irmãos. Não vamos nos aquietar, não vamos deixar os missionários desprovidos. Não vai ser por causa do seu dinheiro, não vai ser por causa da sua contribuição. Mas que bênção é poder contribuir para aqueles que são perseguidos, para aqueles que passam dificuldades, que a gente consiga, assim como na minha imaginação infantil, levar os suprimentos para aqueles que ficam lá na ponta do campo, bem longe de nós, de uma maneira bem distante, para que essas pessoas também sejam alcançadas. Eu falei com meu pai, eu não consigo nem falar muito sobre a igreja perseguida, porque falar sobre a igreja perseguida me emociona muito. Não daria nem para eu estar aqui conversando, trazendo a palavra para os irmãos que eu tinha estudado, se eu fosse falar sobre a igreja perseguida. Mas a importância de sermos
contribuintes, intercessores, faz a total diferença na vida dessas pessoas. E como foi falado hoje, que não sejamos intercessores apenas no dia 31 de maio, apenas no último domingo do mês, mas que a nossa intercessão aos missionários seja constante, porque as pessoas elas passam por diversas dificuldades e problemas que a gente não consegue nem compreender, porque não está na nossa realidade. A gente ouve falar, vê filme de perseguição aos cristãos, e faça a sua parte. E qual pode ser a sua parte? Mesmo que você não vá, você não precisa estar na Coreia do Norte necessariamente para que você consiga estar sendo missionário. Você pode ser missionário aqui, orando, intercedendo. A igreja que se preocupa em estar levantando ofertas é a mesma igreja que também intercede, que vai ali para a escada de oração, pedir por cada um daqueles motivos de oração. Aqui na América, a gente tem muito mais facilidade e possibilidade de estarmos com a igreja de portas abertas, orando, falando, cantando. A gente pode cantar na praça, a gente pode botar a nossa música muito alta dentro de casa e ficar louvando até perder a hora. Milhares de pessoas não têm essa possibilidade. Então, qual é o seu chamado? O que você pode fazer como missionário, chamado do Senhor? Não deixem de orar, não deixem de contribuir. A igreja perseguida conta conosco. Amém?